Criada no dia 17 de junho de 1929, a Associação de Imprensa Campista foi fundada por profissionais do jornal O Estado. A entidade nasce 21 anos após a fundação da Associação Brasileira de Imprensa. A intenção era que a associação fosse um meio para defender direitos e liberdades da imprensa, orientar e unir categorias sem aproximação com atividades sindicais. Silvio Pévico Fontoura foi o primeiro presidente da casa. Em 1934, a Associação de Imprensa Campista ganhou um terreno na rua Tenente Coronel Cardoso. As obras começaram em 1937. Em 1944, o prédio foi entregue aos jornalistas e até hoje é a sede da entidade. A associação recebeu também reuniões de outras entidades. Ela foi palco de manifestações culturais e recebeu ainda a visita de figuras de destaque dos cenários político e literário, como José Cândido de Carvalho e Luiz Carlos Prestes. As primeiras comemorações pelo Dia da Imprensa, feitas pela associação, aconteceram em setembro de 1938. No ano, foram realizadas atividades junto a jornalistas de campus, como almoços e visitas aos túmulos de profissionais da área. Até 1999, o Dia da Imprensa era comemorado em 10 de setembro, mas, com o projeto de lei número 3.559 de 1997, houve mudança por conta de fatos históricos relacionados ao nascimento da imprensa brasileira. A partir de 2000, o Dia da Imprensa passou a ser celebrado em 1º de junho, gerando também a transferência da data em que é promovida a Semana da Imprensa. Eu era diretor de Hugo de Campos Soares, o Hugo que era o presidente. E o Hugo era muito meu amigo, então naquela época a diretoria não era hoje. Quer dizer, hoje também ainda é assim, né? Tem um ou dois só que pegam na cabeça e o resto fica só com o nome de diretor, né? Aí o Hugo, quando eu estava fazendo um trabalho bom no jornal e tal, ele me chamou para a diretoria, depois da diretoria aqui, ele quando ele ia deixar, né? Ele já estava cansado, estava já adoentado. Aí fizeram uma reunião e indicaram meu nome. Aí eu trabalhava no jornal A Cidade nessa época. Aí apareceu um grupo lá de pessoas, o meu falecido tio, que tinha um jornal em Campos, o próprio Zé Dalmo, Horário, um grupo lá, eu acho, Avelino Ferreira, Adelcran Lacerda. Como eu era uma pessoa que tinha história na IC, porque eu participava da IC desde a época que tinha uma clicheria lá. Aí tinha um histórico naquele, me propuseram uma proposição imposta praticamente a ser presidente. Eu nunca, não tenho tino administrativo, mas aceitei porque ninguém queria ser candidato. Aí chegou lá tudo caindo aos pedaços, ninguém participava. Aí veio a ideia de nós criarmos a Semana da Imprensa para atrair as pessoas. Mais tarde, em 1977, a IC passava por uma crise e um grupo de jornalistas resolveu reabrir a casa. A casa estava com as suas atividades paralisadas e eu fiz parte desse grupo e fui escolhido para dirigir a casa. Passava a Associação de Imprensa por uma situação difícil e, graças a Deus e a preciosa colaboração dos colegas jornalistas e sócios desta casa, alguns, e também da sociedade, nós conseguimos reformar a sede e colocar a sede da associação em pleno funcionamento. Voltei em 94. Em 94 eu fiquei 12 anos à frente da casa, segurando aqui a peteca. Por gostar, pelo fato de ter quase que nascido aqui dentro, trabalhei aqui como office boy,
com 12, 13, 14 anos. O porquê desse amor pela AIC, por ter conhecido e convivido com ilustres nomes, né, do cenário jornalístico campista fluminense. E, na realidade, enquanto estudante, eu participei de muitas tertúlias literárias aqui nessa casa. E quando já estava trabalhando na imprensa, muito mais, porque eu fui secretário-geral da Associação de Imprensa, né, na administração do meu tio, Hugo de Campos Soares. Né. Por isso, fizemos durante 2 mandatos seguidos. E parte considerável das atas da época foram feitas exatamente por mim. Enfim, eu participo sempre, né, que posso, da vida da Associação de Imprensa Campista. E fui presidente durante 2 mandatos. Nós realizamos aqui algumas obras importantes, né? E a outra coisa mais importante ainda foi tentar, né, tonificar, ou seja, foi abrir perspectivas para que a Associação de Imprensa não ficasse aqui com os seus velhos jornalistas. Por volta ali de 2005, 2006, mais ou menos, eu já estava dando aula no curso de jornalismo e conversando com o Horável. A associação estava num momento assim, queria usar a palavra justa, né? Mas, então não quero usar a palavra que nada que pareça abandono, cumprindo as suas funções básicas, mas ela não estava num momento de pujança como já aconteceu em décadas anteriores, inclusive pelas mãos do próprio Epson também. Então tem fases e fases de acordo com a capacidade de voluntariado que cada geração oferece para essa entidade. Então ela estava num momento assim, meio cumprindo ali nos aparelhos, digamos assim, né, as suas funções institucionais. E aí eu conversando com o Horável, eu falei, Horável, vamos formar uma chapa, vamos conversar com o próprio Epson, não é uma chapa de oposição, é uma chapa de, de envolvimento das pessoas. Então a gente montou uma chapa com o próprio Epson, incorporando a tradição, né, o que havia. Teve um período de eleição, nós promovemos bate-papo com candidatos, entendeu? Teve um período que esse Fernando Leite, ele era deputado estadual. Conseguimos trazer, ele conseguiu montar na AIC uma mini sessão da Assembleia ali, e aí nós prestamos homenagem à figura simbólica do jornalismo de campo, né? Depois, em outra semana, nós desenvolvemos uma atividade para integração entre os veículos de comunicação. Nós promovemos uma integração homenageando todos esses veículos, e os diplomas ou placas que foram direcionados a esses veículos foram entregues justamente por diretores, por exemplo, da Folha entregou a cidade, da cidade entregou. Fizemos um negócio muito bonito. Teve atividades que desenvolvemos na própria faculdade, entendeu? Descentralizamos a própria faculdade e colocamos as atividades ali, entendeu? Então foi uma coisa muito interessante. E o Hélio também criou, que ele vivia aqui, o que eu vou fazer, como eu posso servir à categoria. E eu achei interessante a ideia, criou a Semana da Imprensa. E na semana, justamente, que caiu isso, dia 1º de junho, ele começou a realizar a semana com palestras, com coquetéis. Qual o objetivo? Confraternização, né? Confraternizar a classe e transmitir aos colegas alguns ensinamentos, porque o jornalista vive um dia vive num corre-corre tremendo, não é isso? Então era o dia do encontro, o dia do bate-papo, o dia da confraternização e troca de ideias, sugestões e etc. Eu fui além, tive a oportunidade de contar com a ajuda da municipalidade e também de amigos, comerciantes, e pude trazer a Campos alguns nomes expressivos, né, na minha segunda fase de presidente, para participar, para dar palestras nesta casa aqui, sobre comunicação, né? Aqui veio a
o Gontijo Teodoro, famoso repórter da televisão, o presidente Sigismundo, né, que ocupava na época a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, substituindo o Barbosa Lima Sobrinho, Fernando Sigismundo, e outros nomes famosos, Ana Calado, e também os autores campistas foram prestigiados, o Horácio de Campos Soares, o Fernando da Silveira e outros mais, Latura Aroeira, que foi presidente desta casa, hoje no andar superior, todos fizeram palestras, boas palestras nesta casa. Foi uma questão mais pedagógica, eu diria até que fui inspirado pelo professor Andral Tavares. O professor Andral Tavares foi um coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia, na época da FAFIC, que era uma pessoa muito operosa, né, muito forte, né, muito decidida. E ele deu a ideia de fazer com que a Semana da Imprensa a gente juntasse o útil ao agradável, ou seja, juntar a Associação de Imprensa Campista, né, com todo o seu hibridismo, mas trabalhar também algumas instâncias voltadas para a renovação dos seus valores. E nada melhor do que fazer com que os alunos de jornalismo também participassem, né? E ele teve assim, um apoio muito grande do próprio professor Fernando Silveira. Quando eu assumi, na época era departamento, quando eu assumi a presidência do Departamento de Comunicação do curso de jornalismo, só havia um curso também de jornalismo, né? Eu comecei a levar os meus alunos para a Associação de Imprensa Campista. Tá? Eu chegava a pagar para eles, eu colocava na associação e ainda pagava, que era uma quantia muito pequena, eu pegava os melhores alunos, tá? e levava para lá. E ao mesmo tempo, comecei a estimulá-los a participar das semanas da imprensa. Alguns velhos jornalistas, né, ficavam meio distantes, mas outros não. E aí, se você liga a vida da associação, né, a uma escola que forma profissionais para a imprensa, eu penso que nós vamos alcançar o útil ao agradável, juntamos o útil ao agradável. Eu penso que, da forma que nós estamos conduzindo esse processo hoje, dificilmente nós deixaremos de fazer a Semana da Imprensa. Né? Já é hoje uma programação institucionalizada dentro da própria universidade, mas também junto à imprensa de modo geral. Né? Enfim, e cada dia que passa a gente nota que há uma participação cada vez mais saliente, mais importante dos profissionais da imprensa. Essas gestões, ela vem acompanhando, né, o que as anteriores faziam, adicionando novos elementos, mudou a roupagem, né, muda a roupagem da própria semana, muda o jeito que a gente se relaciona com a sociedade, né, com os poderes públicos, isso tudo muda um pouco. Muda até o jeito que a gente se relaciona com a própria categoria. Isso altera um pouco, mas algumas coisas a gente mantém, né? A Semana da Imprensa é uma delas, que a gente tem orgulho de manter, né? Até porque não havia motivo nenhum para o contrário, né? Ela é ela é um patrimônio dentro do patrimônio que é a própria IC. Conseguia o bom palestrante na amizade, conversar, colocar pela importância de participar, até para a formação dos alunos, até para o enriquecimento da casa, do histórico da casa. Aí sempre nós garantimos hospedagem, né, e a passagem, né, de ida e volta, e isso a gente conseguia, às vezes com o poder público municipal, às vezes conseguia até com os próprios veículos de comunicação, né, via de qual era a despesa, e eles colaboravam. Eu acho que teve duas mudanças importantes assim, no perfil da Semana da Imprensa, né, nessa transição pela qual passou a associação nos últimos anos. Uma é essa, né, do perfil mais acadêmico, e a outra é num perfil mais voltado para a discussão dos jornalistas e não necessariamente da imprensa assim, de forma tão ampla. Muito do que a gente discute aqui auxilia nas aulas,
O projeto Cine Jornalismo, por exemplo, eu vejo muito como um complemento das aulas, né? Como uma atividade pedagógica. Então a Semana da Imprensa também assumiu esse perfil, né? de ter um pouco de cara acadêmica, sem ser científica, empolada, não tem pretensão nenhuma, não é um evento científico como é um evento universitário, né? Mas de ter esse diálogo e passar a ter muitas atividades feitas dentro do curso. Foi um acerto, porque o público aumentou, né? Aumentou muito, né? Justamente porque é formado principalmente por estudantes de jornalismo. Isso deu uma nova vitalidade para a IC, eu acho que foi uma opção acertada. Então, eu entrei para a faculdade muito por causa da Semana da Imprensa, que foi logo lá em 2014, né, o ano que eu entrei na faculdade, foi o jornalismo esportivo, que é a minha área. Eu pude ver ali muitos jornalistas da área também, consegui contatos com alguns, já tenho contato com alguns já fiz entrevistas com alguns deles. Pela participação efetiva dos alunos, é que a Semana da Imprensa tenha se alimentado, tenha tido oxigênio para se manter até hoje. Entendeu? A participação dos alunos, a sensibilidade deles, eu acho que foi fundamental para isso também. Bom, principalmente é motivar os alunos, né? A ideia inicial não foi bem essa, né? Quando foi criada, até acho que nem tinha funcionário, eu estava começando, eram as primeiras turmas. A ideia seria congregar os jornalistas todos aqui, trazer pessoas, né, que pudessem dar motivação maior ao jornalismo. Acho que a IC, ela primeiro tem a obrigação de manter a Semana da Imprensa. Ela tem um dever com esse legado, é um evento muito consolidado, é uma boa herança e a gente precisa cuidar dela. E o objetivo era esse, era reunir a classe, a categoria e ver, porque eu já sei o que você pensa, o que ela pensa, o que eu penso, você sabe, mas trazer gente, se possível, badalada, né, que pudesse vir dar a preço de leite de pato, nada, né, e trazer alguma mensagem, alguma coisa interessante. Enfim, eu penso também que a questão da Semana da Imprensa, a intencionalidade, ela não se particulariza, ela não é uma questão individual, mas é uma questão das poucas pessoas, das bravas pessoas que ainda estão aqui, né, segurando esse cajado, né, para a gente caminhar. Né? Quer dizer, quando eu falo cajado, é caminhar com dificuldade, mas vencendo assim, os obstáculos, naturalmente. Tem que haver uma divulgação maior, tem que haver uma centralização dos trabalhos para evitar esse negócio de joga aqui, joga ali, faz um aqui, outro ali. Eu acho que deve centralizar grande parte da semana aqui mesmo no prédio de extensão, né? Apesar de não ter tanta condição assim, mas isso aqui dá para arrumar direitinho. Meu desejo é que ela continue, né? E de forma bastante enriquecedora. Quanto ao fato de ter todos os eventos que estarem acontecendo na faculdade, eu faço uma observação bastante positiva também, uma crítica positiva. Eu acho que deveria ter pelo menos, no mínimo, 1 ou 2 eventos na própria entidade, para que as pessoas ligadas à entidade não percam o vínculo com o ambiente. A Semana da Imprensa pode bolar outra coisa também, né? Criar outra coisa, aproveitando a data de 1º de junho, ao invés de uma semana, talvez 3 dias. Eu acho uma semana muito. Eu me sacrificava, né? Para todo dia ter uma atração, né? Hoje é feito lá na FAFIC, porque a casa tem poucos recursos, né? E lá já temos estudantes. É uma coisa que interessa mais a quem está começando. Mas a Semana da Imprensa é, sem dúvida nenhuma, hoje um grande must, eu diria, né? Porque a Semana da Imprensa, ele também, na medida exata que ele olha, né, para o futuro com relação, né, à participação dos novos elementos, ele abre perspectiva também para você fazer homenagear, né,
e criar condições no sentido de manter a memória dos jornalistas mais antigos. Muito orgulho de ser jornalista, muito orgulho de representar os jornalistas, muito orgulho que os jornalistas de Campos tenham feito uma casa como essa, num momento de muita dificuldade. Você pegar, isso aqui é sabe, você imaginar, gente, que em 1929, um grupo de jornalistas daqui resolveu fazer uma entidade, sabe, que os representasse. Isso pra gente é motivo de muito orgulho, sabe? Eu olho essas figuras na parede aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa sequência, entendeu? Eu acho que todos nós que vivemos a IC hoje temos que ter muito orgulho disso e muita responsabilidade de lidar com esse legado.